Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1, seção 4.7, exercício número 37. Vamos ao enunciado. Uma lata cilíndrica sem o topo é feita para receber V centímetro cúbico de líquido. Encontre as dimensões que minimizarão o custo do metal para fazer a lata. Então, temos aí como objetivo do exercício determinar as dimensões de uma lata cilíndrica. Então, para começar a resolução, vou fazer a representação de uma lata cilíndrica com as suas respectivas dimensões. Então, aí temos uma altura para a lata cilíndrica. Temos aí a base. Temos aí aqui a parte do topo, tá? E ele nos dá a condição, né, que é sem o topo. Então, temos aí só a parte lateral e a base, que vão ter aí dimensões. Vou colocar aqui a dimensão, tá, de um raio para dimensionar a base, e vou colocar aqui a dimensão aí da altura. Então, o objetivo do exercício é encontrar aí as dimensões de uma lata cilíndrica. Aí, né, que ele está dizendo que está sem o topo. O que mais que ele nos dá de informação? Essa lata cilíndrica, ela vai receber V centímetros cúbicos. Então, aqui dentro tem uma capacidade V centímetro cúbico, ou seja, está nos dando aí um volume, o volume da lata cilíndrica. E o objetivo é determinar essas dimensões que minimizarão o custo. Para quê? Para se fazer a lata. E o que minimiza aí o custo é a área mínima, tá? Então, estamos buscando aí otimizar a área dessa lata, que caiba V centímetros cúbicos, tá? E queremos saber quais são as dimensões dela, ou seja, qual o raio e qual é a altura. Então, qual vai ser a área, tá? A equação da área, aqui, vamos ter que para construir, ou seja, para o material, a gente vai gastar aqui uma área para fazer a base, que vai ser a área da circunferência de raio R. A área da circunferência é π vezes o raio ao quadrado. Depois temos aí mais a área aqui do lado do cilindro, que vai ser o perímetro aqui, toda a volta, né? Que é 2π vezes o raio, que é todo esse comprimento aqui, vezes esse comprimento, ou seja, vezes essa altura, que é h. Então, a gente tem a área aqui superficial, que seria a área aqui do lado do cilindro. Aí tá sem o topo, então a gente não inclui essa área aqui, porque não vai gastar material. Então, a gente tem a área aí da lata cilíndrica, só que está em função de duas variáveis, tá? Essa é a equação a otimizar, tá? Então, queremos aí que seja condição mínima para a área, ou seja, para ter aí o menor custo de material. E como aí temos função de duas variáveis, a gente precisa de uma condição,
tá? Para deixar em função de uma variável só. E a condição dada foi o volume. Então, temos aí que volume é igual. O volume aí da lata cilíndrica vai ser a área da base. A área da base aqui é πr², vezes a altura, que vai ser a altura h. Então, da condição, a gente pode isolar uma das duas variáveis. Aqui o r está ao quadrado, facilita isolar o h que está na primeira potência. Então, podemos escrever que h vai ser igual, aí passa o πr² dividindo, vai ser o volume dividido por π vezes r ao quadrado. Então, podemos escrever aí a área como sendo igual a πr² mais 2πr vezes o h, que é v dividido por πr². Então, vamos ter aí que a área é igual a πr², aqui simplifica π com π e um r corta com o quadrado. Então, vai ficar mais aqui 2v. Esse r que ficou elevado à primeira potência, eu vou escrever aqui em cima como r a menos 1, tá? Essa é a equação que a gente vai otimizar em função da variável aí r. E então, para fazer a otimização, agora a gente deriva e iguala a zero para achar os pontos críticos da função. Então, a gente vai fazer aí a primeira derivada, ou seja, a linha. A linha vai ser igual, a derivada de πr² fica 2πr. Derivada aqui de 2vr a menos 1, tombo menos 1, então fica menos 2v. Subtrai um do expoente, então fica r a menos 2. A primeira derivada, a gente iguala a zero para encontrar os pontos críticos. Então, a gente vai poder escrever 2πr, esse termo vai para o outro lado, como positivo, fica 2v, esse r a menos 2 vai para baixo como r². Aí, o 2 está multiplicando dos dois lados. Aí, a gente corta, podemos escrever aqui r² vezes r, fica r². Aqui do outro lado fica v, o π passa dividindo, portanto, temos aí que r é igual a raiz cúbica, passa para lá o 3, né, como raiz cúbica, de v sobre π. Então, encontramos aí o ponto crítico, mas temos que avaliar se realmente ele é ponto de mínimo. Então, podemos fazer o teste da segunda derivada. Então, pegando aqui a primeira derivada, a gente aplica aí a segunda derivada da função. Derivada de 2πr vai ficar 2π. A derivada aqui de menos 2vr a menos 2, tombo menos 2, fica menos 2 vezes menos 2, dá mais 4. Aí 4 que multiplica o v, e aqui subtraindo do expoente fica r a menos 3. Ou seja, reescrevendo, 2π mais 4v sobre r². Então, temos aí a duas linhas para esse valor de r, que é raiz cúbica aí de v sobre π. A gente vai ter que é 2π, aí mais 4v dividido aqui pelo r², elevando esse termo ao cubo, o que está dentro da raiz simplifica, né? Raiz cúbica ao cubo, sobra só o que está lá dentro, v sobre π. V corta com v, esse π vai lá em cima multiplicando, 2π com mais 4π, a gente tem que é 6π. 6π é maior que zero, e como a segunda derivada para esse valor de r é maior que zero, portanto, temos confirmado aí que é ponto de mínimo, tá? Esse é o valor de R que minimiza aí, tá, a área dessa lata cilíndrica. Então, se é ponto de mínimo, então podemos escrever aqui o H como sendo igual aí a V
dividido por π, aqui vezes 1 sobre r ao quadrado. Então, a gente tem aí que é a raiz cúbica de v sobre π, que fica elevado ao quadrado. Então, a gente vai ter aí, arrumando, né? A gente vai ficar com v aqui, aí sobre π. Aqui vai inverter a fração, esse π aqui vai lá em cima, aí fica aqui elevado, aí aqui fica elevado a 1/3, então fica elevado a 2/3 aqui, e aqui o v também fica elevado a 2/3. Então, a gente tem aí, simplificando, aqui fica v elevado a 1/3, aqui fica π elevado a 1/3, ou seja, h igual, né? Aí, elevado a 1/3 é a mesma coisa que a raiz cúbica de v dividido por π, tá? Aí temos aí que a condição da unidade foi dada em centímetro cúbico, então a gente tem que R é em centímetro e temos que H é dado em centímetro. Então, temos aí as dimensões, tá? De uma lata cilíndrica, que nos dá aí o mínimo custo para a construção da lata. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!